Sejam muito bem-vindos a mais um podcast no Controle. E mais uma vez aqui, Thiago Machado, seja bem-vindo. Obrigado, Brunão. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, cara. Hoje nós vamos falar, eu e o Thiago já estamos trabalhando em uma parceria, já já fizemos podcast. Se você quiser saber mais da história do Thiago Machado, assiste o podcast que nós fizemos, tá aqui no canal No Controle também. Mas hoje a gente vai falar especificamente para você que quer adquirir ou que quer saber mais informações, o que tem dentro do Método no Controle, que é um curso onde eu e o Thiago nós unimos aqui as nossas experiências, né? A experiência do Thiago, técnica, experiência em biologia, em comportamento, e a minha experiência em campo, onde nós fizemos uma mistura de estudo e formamos um curso completo para o controlador de pragas para o PCO, né, Thiago? E então nós vamos falar aqui basicamente da estrutura desse curso. O que Isso. que o qual foi, quais são os módulos? Esse curso ele ainda está em desenvolvimento. Exato. É um curso que ele vai ser bem extenso ainda. Nós vamos falar aqui dos próximos módulos que vão ser emitidos e como vai funcionar tudo isso, tá? Mas a princípio todos os módulos têm as aulas teóricas. Chamaria de aulas teóricas, Thiago? Sim. Tá? Seria a estrutura, né? É aula teórica e análise de vídeo, parte mais prática, digamos A assim, né? parte mais prática que a gente não só vai conversando sobre o que está no vídeo, mas sobre postura, sobre o comportamento Perfeito. técnico, sobre o que conversar com o cliente. Eu acredito que está muito rico por essas informações. É de uma maneira, gente, muito ilustrativa, sabe? Bastante didática, assim, tem muita imagem, é vídeo, assim, a gente consegue realmente pontuar ali, vocês conseguem enxergar o que a gente quer passar, qual a maneira mais correta, onde que pode errar, onde que não pode errar. É diferente, tá, gente? É diferente do que tem aí no mercado. Exatamente. Então, começando aqui, sem mais delongas, o módulo um ele está baseado nos fundamentos do gerenciamento integrado de pragas, né? Onde a primeira aula a gente vai falar de CIP. Fala um pouquinho, Thiago, dos fundamentos, É, gerenciamento. a ideia, gente, é realmente que a estrutura desse curso seja muito sequencial e lógica. Como se vocês realmente tivessem, por exemplo, fazendo um curso de longa duração, um curso de formação, onde você começa a montar a casa realmente pelo alicerce, você vai tijolo por tijolo até chegar ao telhado. Então a gente estruturou ele de uma maneira a ser mais lógica, mais sequencial para facilitar o seu entendimento. E assim como não tinha como ser diferente, né, Bruno? A gente iniciou o nosso curso pelo controle integrado de pragas, pelo manejo integrado de pragas, pelo gerenciamento integrado de pragas, porque é a partir dali que a gente realmente mostra o que é um controlador de pragas. Isso na nossa visão, que como o Bruno bem disse, a gente vai estar compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas experiências. Não estou dizendo que a nossa maneira é a mais correta, não. É que a gente está tentando passar de uma forma realmente mais prática, de quem realmente vivenciou, e no caso do Bruno ainda vivencia o controle de pragas no dia a dia. Por isso que a gente começa falando sobre o CIP, sobre o MIP, sobre o GIP, porque é a base de tudo, né, Bruno? Não tem Sim, como fugir disso. exatamente. Aí a gente faz uma introdução com uma aula de boas-vindas, até o que a gente diz nessa aula, né? Para quem que é esse curso? É para quem está começando agora? É para quem não sabe nada? É para quem já sabe e quer aprender mais? É para quem tem uma empresa e quer passar para os seus funcionários? Eu acredito que para todos esses, né, Thiago? Se encaixa no perfil de quem ainda quer iniciar,
é um iniciante do setor. Eu quero começar a fazer o controle de pragas. Para quem já está no controle de pragas e ainda tem algumas dúvidas, eu acho que o objetivo é justamente esse. Mesmo porque, nessa primeira parte, por exemplo, a gente vai falar sobre legislação, a gente vai falar da diferença do controlador de pragas para o molhador de rodapé, a gente vai falar como que as pragas acabam surgindo, por que que tem que fazer o controle delas. Só que é assim, pessoal, não é apenas teoria para encher linguiça, é algo que a gente vai realmente utilizar no dia a dia, inclusive para facilitar o lado comercial, a venda, a parte técnica lá no campo, na parte operacional. Então vem tudo estruturado em cima dessas questões. O tripé que é importante do controle de pragas, os 4 As dentro do controle de pragas, que a gente gerencia riscos o tempo todo, porque nós estamos lidando com saúde ambiental, com produtos químicos, com controle de vetores e pragas urbanas, então com animais que podem transmitir doenças. Então, tudo isso acaba sendo passado, transmitido nessa introdução, tá? Para mostrar realmente a importância de um controlador de pragas que é um agente de saúde. Sim. E, inclusive, né, até falei, eu passei alguns vídeos para minha equipe comercial. Então, a equipe comercial que às vezes nem tem um treinamento em campo vai conseguir enxergar lá. A vendedora falou: Nossa, Bruno, que legal. São coisas que a gente não consegue. A gente atende o cliente, ele vem com informações, ele vem com questionamentos, né? Mas muitas vezes a gente não sabe a sujeira que está dentro do estabelecimento. Quando a Exato. gente fala de uma não conformidade, de limpeza, isso a gente fala tudo no curso também, das não conformidades, né? De fazer os registros. Então, ele está um curso, eu acredito que muito completo, né? Sim. Não tem nada hoje que tem no mercado parecido, por ter esse papo descontraído, de não ser algo ali muito engessado, só tecnicamente. É o dia a dia mesmo. É a linguagem do controlador de pragas, é a linguagem para quem está lá na ponta. O Bruno comentou. O ideal, quando vai, por exemplo, iniciar o trabalho com uma pessoa do comercial no controle de pragas, é que ela tenha acompanhamento, é que ela vá no campo para entender, né, o que é o controle de pragas, o que ela está vendendo. Porque você tem que conhecer o produto que você está vendendo. Você tem que conhecer o cliente que você está atendendo. Mas muitas vezes, por questões de logísticas, não consegue alinhar ali uma agenda para fazer esse acompanhamento na prática, apesar de ser o ideal, né? Esse curso, com essa questão da análise de campo, com as imagens, com as filmagens, facilita demais isso, como você mesmo disse, né, Bruno? Você aplicou para sua equipe e a equipe passou a entender, putz, então é assim. Porque uma coisa é a gente estar aqui falando, e para muitos que podem até estar já no ramo faz um tempo, parece óbvio, Sim, mas o que a gente aprende comercialmente falando, o óbvio tem que ser dito, tem que ser mostrado. Para uma pessoa que está iniciando nisso, ela não entende, ela não sabe direito o que é um pulverizador, só vê uma imagem, uma foto de um pulverizador, uhum, não sabe como uhum. é que é uma aplicação, não sabe como é que é o estabelecimento do cliente, não sabe como é que é uma praga. Acha que às vezes a cozinha do restaurante é igual a cozinha de casa, né? Exatamente, não entende as dificuldades, os desafios do técnico, Sim, ou o que o cliente está querendo transmitir. Então, esses vídeos ajudam demais, né? Esse método campo, ele é uma coisa que realmente o Bruno estruturou muito bem. E é uma ideia que veio justamente para inovar e para facilitar o entendimento. A gente quer falar a linguagem do operador, do técnico e até mesmo do comercial, né? Para não ficar aquela encheção de linguiça ou aquela coisa muito engessada, né? Esse é o sim, objetivo. sim. Aí em seguida, Thiago, eu fiz os 10 passos. Os 10 passos é um treinamento que eu já realizei em algumas empresas, que eu faço com os meus técnicos também, tá? Que é o passo a passo da realização de um serviço, não é exclusivo, específico para um único serviço. Em todos os atendimentos, nós devemos utilizar os 10 passos, né? Que o passo, por exemplo, um, 2 e 3 é dentro da empresa. Eu vou analisar a ordem de serviço, eu vou verificar quais serviços eu vou fazer, eu vou separar o material.
Para quê? Para não ter aquela questão de chegar lá no cliente e aí esqueci o gel, mas era formiga doceira e aí não levou. Por quê? Porque o gel acabou. Não. Já tem uma etapa antes de sair que é verificar o material. E aí eu passo por esses 10. Por exemplo, a quarta é iniciar a ordem de serviço no cliente ou anotar a hora de chegada no cliente. Por que que isso é importante? Isso é importante para a gente ter previsibilidade para os próximos serviços. Perfeito. Né? No passo 5, fazer uma sondagem. Qual que é a importância de fazer uma sondagem? De fazer uma organização do local. Né? Pô, se eu estou em uma residência, eu vi que tem brinquedos no chão, vou pedir para o cliente guardar, afastar, eu já posso ir afastando as camas. Isso já serve de treinamento. Na verdade, todo o curso já é voltado ao treinamento técnico. Tá? E aí o passo 6 vestir EPIs, eu tenho que vestir EPIs. Depois eu vou fazer ali a diluição. Tem empresas que já entregam diluídos, tem empresas que já entregam fracionados. Mas em algum momento eu vou ter que verificar o que eu vou utilizar no cliente, né? Aquela análise técnica para poder fazer a aplicação. Vou separar os meus materiais. Então, primeiro eu visto o EPI, depois eu pego o que eu vou utilizar para o passo 8 fazer a aplicação. E só que assim, eu vou detalhando muito mais isso. O 9, né, é você explicar para o cliente o que foi realizado dentro do local, não é terminar o serviço e pegar e falar assim: "Ah, já agora tá tudo certo, então tá bom, obrigado". Não, o cliente precisa. Isso a gente fala em vários momentos, né, Thiago? No, Sim. no próprio curso mesmo. Mas está dentro dos 10 passos, e o passo 10 é finalizar a ordem de serviço, tá? Então tá uma aula bem bacana aí, voltada aos 10 passos. Gente, imaginem assim, um checklist, né? Realmente um checklist mais completo. É um procedimento, é algo que você tem que padronizar. Então tá tudo ali do jeito que o Bruno tá falando, com uma linguagem muito simples, muito fácil. E tem uma sequência lógica. Porém, o que é importante aqui para quem está iniciando ou para quem não costuma fazer isso, a gente tem que ser um pouco metódico nesse sentido. A gente tem que ser bastante sistemático. Vai acompanhar esses passos. De a gente só assistir, por exemplo, se eu assistir isso, ou 10 passos de como trabalhar numa farmácia. Eu vou entender, mas chegando no quinto passo, por exemplo, eu não vou lembrar mais do primeiro. Isso pode acontecer. Então, além de eu ter que ter isso bem anotado, bem descrito, toda vez, todo dia, a todo momento, eu tenho que bater o olho e ir seguindo passo a passo. Porque aquilo vai fazer com que teu cérebro se habitue com aquela ação. Porque é uma coisa nova. Não dá para você decorar, gravar, esqueci disso, esqueci daquilo. Pô, Thiago, mas é assim que se treina? É o jeito mais ideal. Pode parecer até um tanto quanto chato, né? Mas é uma coisa que você se habitua, vira um movimento automático, né? Um- uma memória, até mesmo muscular, de você estar executando aquilo. Opa, eu pulei um passo aqui. É importante para que aquilo se torne uma rotina. Porque depois Sim. de um tempo, de algumas vezes, e eu digo algumas vezes, não são muitas não, viu, gente? 5, 6 vezes de você estar olhando e repetindo aquilo, vai no automático. Tudo tem que estar repetindo, tá Repetindo. repetindo. Não tem O jeito. nosso papel, né, principalmente para quem tem funcionários dentro da empresa, é ficar repetindo, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai falar uma vez e Difícil. vai fazer tudo do jeito certo. Então a ideia mesmo é o quê? Essas aulas gravadas para você poder passar para todos de uma vez, para de repente entrou um colaborador novo, eu posso passar para esse colaborador novo. Daqui a alguns dias a gente pode repetir. Então, o curso gravado, ele é bacana nesse sentido, de poder assistir quantas vezes puder, Sim. né? Eu vou passar. Tem muitas empresas que tem turnover, né? Eu tenho turnover também. Às vezes você treina um técnico, ele vai embora, aí entra um novo, aí tem que fazer tudo de novo. E isso gera muito tempo, né? Eu percebo que muitos perdem qualidade ali, porque nessa hora de treinar fica difícil. Então a ideia principal é essa, é treinar a equipe, Sim. né? E um feedback até bacana que a gente está tendo, né, Thiago? Pelo menos eu já conversei com vários
donos de empresa, pessoas que compraram curso, é que tá muito legal. E é o que você disse, Thiago, em uma linguagem simples, não é nada técnico ali, é uma aula descontraída, é falando coisas interessantes, Sim. né? Até para quem já teve uma pessoa que, né, adquiriu o curso e ele falou assim: Nossa, muita coisa eu já estava deixando de fazer no dia a dia, até essa forma de abordar, de conversar, a gente vai entrando no automático e vai se esquecendo. Porque se eu não tenho contato com outros controladores de praga, se eu não estou buscando ali um desenvolvimento, a gente vai entrando naquele automático. Sim, e olha só, gente, isso serve tanto para você que é que está começando agora, de uma empresa pequena, trabalha eu e mais 2 funcionários, ou eu sozinho, eu e mais um, tá? Porque é uma coisa que você tem que realmente praticar, tá? Assim como para você que está crescendo a empresa, né? Você está justamente evoluindo a empresa. Então, é válido para essas 2 pontas, tá? Para você que tem uma equipe, gente, isso aí não esperem que o funcionário faça isso por si só. Tem que haver o quê? Uma cobrança em cima disso. Tem que haver uma supervisão. Tem que ficar verificando de tempos em tempos para ver se ele está fazendo essa sequência correta. Isso é papel seu também supervisionar. E quando a gente fala que é uma linguagem simples, não quer dizer que não seja algo profissional, muito pelo contrário. É profissional, tá? Tem gente que fala, uma linguagem simples deve ser brincadeira o tempo. Não, não é isso não. Descontração não quer dizer que é brincadeira que a gente leva a sério e a gente chama para detalhes. A questão é que não fica um negócio maçante, fica um negócio mais assertivo para vocês, com profissionalismo, tá? Sim. Dedetis, vem solucionar. Sua casa limpa, seu dia vai brilhar. Dedetis, deixa tudo em paz. E aí vamos, né, entrando já para a parte do módulo 2. Então, o módulo um é toda essa introdução para, né, estruturar o que é o controle de pragas. Ainda tem mais uma aula que ainda vai ser gravada. Esse treinamento, esse curso, ele está em formação. Depois vai ter outros módulos também, mas que até a gente estava alinhando aqui, fazer a gravação sobre os equipamentos, utilização dos equipamentos, né? Até estava falando, às vezes um pulverizador é bem simples, mas ligar um atomizador, ligar uma termonebulizadora, né? Deixar bem ajustado ali para poder fazer a utilização correta em campo, tá? Então vai ter tudo isso aí também, polvilhadeira, algumas dicas, uma outra polvilhadeirazinha menor que a gente mostra utilizando, que é bem bacana, o gel, tamanho de gota, então tudo isso aí, E, tá? gente, a gente fracionou isso realmente. Principalmente os vídeos, eles são vídeos curtos. Então, na hora do almoço do técnico, ele pode assistir o vídeo. A ideia não era deixar nada muito grande também para não ficar Exato. aquele, né? Além, assim, eu acredito que o que tá maior são as Teóricas. aulas teóricas, que é Que, aquele treinamento que você faz isso. completo. E assim, e o mais longo que a gente gravou de teórico deu 1h30. Geralmente tem 1 hora, Uma né? hora, 50 minutos, 1 hora e Uma 15. coisa Mas eu assim. acredito que, assim, esse é um dos mais É, ricos, né? são os mais complexos. Esses vídeos têm de 10, 13, 15 minutos, também não passa muito mais. Por isso que, às vezes, o camarada ali terminou o almoço, ou assiste depois termina o almoço, dá tranquilamente para ele Dá ver para e ir. entender. A nossa ideia mesmo foi É, não fazer algo que precisasse. Porque a gente sabe da dinâmica da empresa de controle de pragas, exato. né? Tem dias que é um serviço atrás do outro, tem dias que a equipe ela não consegue se juntar, né? Então, se eu tenho uma sala de treinamento ou até um computador, dá para aquela pessoa sentar lá e dar o play e assistir, Sim, né? Então, um assiste, dá para assistir em grupo ou assistir sozinho. é, e aí no módulo 2 a gente já vai para a parte de desinsetização, que é a dedetização, é o arroz com feijão, apesar da gente falar de muito mais coisas, mas a pulverização, né? Que não é ser molhador de rodapé, igual você fala, né, Thiago? exatamente. E aí a gente faz, eu fiz uma gravação, né, em uma escola bem grande, dá um vídeo ali de mais ou menos uns 17, 18 minutos fazendo a aplicação. Então,
a aplicação uniforme, a distância do pulverizador da haste, né, do bico na parede, qual abertura de leque, e aí a gente vai falando o passo a passo ali do que está acontecendo e também conversando, né? Pressão de pulverizador, Sim. né? Isso aqui, gente, é assim, o que a gente fala aqui e o que a gente mostra na teoria, você tangibiliza, você consegue mensurar com esse no campo, método no Sim, campo. sim. E aí vamos já partindo para o módulo 3, que eu acredito que é a cereja do bolo, assim, que é falar de Blatella germânica, né? Hoje eu faço o atendimento em visitas, em vistorias, né, em clientes maiores, clientes potenciais, para entender qual que é a insatisfação e a maior dificuldade das empresas de controle de pragas, né, é fazer o controle de Blatella germânica, porque elas apresentam uma série de características, né? E Sim. não é um serviço como esse do módulo 2 lá de fazer uma aplicação no rodapé. E aí você entra com essa aula, com essa introdução, né, Thiago? Fala brevemente aí o que É, você fala sim. nesse. Ali, como a gente falou, gente, não queremos sair do mesmo, mais do mesmo. É isso que é o objetivo. Então você vai ter lá realmente uma parte teórica, uma introdução, biologia, comportamento e métodos de controle, com bastante imagem, sendo bastante operacional, sendo bastante direto. E daí tem coisa ali que você fala: "Putz, mas como eu faria isso? Como que eu faço essa aplicação localizada", por exemplo? Aí entram os vídeos, né, as análises. São vários, curtos, mas em várias situações, né. Infestação, aqui, o antes e o pós, como que eu acabo agindo aqui, onde tem muitos utensílios, o que que eu faço, nessa situação como é que eu vou acabar agindo. Então, você consegue ver, você consegue enxergar. Na teoria, a parte que eu apresento como teoria vai estar lá. Biologia, comportamento, principalmente de Blatella germânica, né, falando muito de aplicação localizada, coisa que vai ver na prática Sim, também, o que é essa aplicação localizada, e as técnicas de controle que também são demonstradas no vídeo prático. Então eu acho que mas é o mais rico, tá, gente? Porque ele é o mais é o que rico. tem vários Ó, vídeos curtos e passar por cima aqui e é, falar as aulas que tem, né? Primeiro tem aquela mapeamento antes da aplicação, que seria a a vistoria, vistoria, né? é, Mexer nas coisas, isso, abrir até, né? O Thiago falou, vai mexer, cuidado onde vai mexer também, dependendo do lugar e tal. Mas entendendo ali dentro da cozinha, né? É tirar as coisas de dentro do armário, eu preciso localizar a barata. sim. Elas ficam, né? E aí o Thiago pontua tudo isso na parte, falando ali que elas ficam em fendas, que 70%, Thiago, elas vivem, né, agrupadas dentro de Isso. frestas e fendas, 70, 75. 70, 75, as ninfas, que são as filhotes, até mais, né, até Sim, um determinado ponto da vida. Então não adianta você ir lá e fazer uma aplicação se não exato, procurar, né. Então é feito essa procura e eu estou em um local que está infestado. E aí exato. eu vou fazendo, fuçando, mexendo, mexendo, encontro vários pontos, né? E aí a gente fala dessa importância de mexer, de conseguir encontrar. Porque essa que é a parte legal, é a hora que você puxa ali onde você menos imaginava e fala, achei as Achei, danadas, exato, o né? foco. Achei o foco. É, E aí na aula 2 aí a gente já fala de tratamento de choque, módulo 3, tá? Módulo 3 aula 3 que a primeira é a biologia, que é a aula teórica. Aula 2 é o mapeamento antes da aplicação. Aula 3 tratamento de choque, que é uma aplicação por pulverização líquida com diclorvosa. Hoje eu sei que tem várias empresas que não utilizam mais. Eu mesmo sou do seguinte pensamento, que hoje a gente tem outras formas de tratar sem ser o choque, mas tem muitas empresas que tratam por choque, dependendo do grau de infestação, é uma possibilidade, então por isso que entrou. porque a gente ainda possibilita que faça uma adaptação, tá, gente? Sim.
E aí a gente faz depois a aplicação por spot, que ficou bem legal também. É Sim. uma cozinha grande e com o pulverizador spot, embaixo de mesa, fazendo ali as rodinhas, motores, né? Pontos. Aí tem que assistir o vídeo lá que tá bem Sim. completo, Sim. né? Mas aí entra. Eu não lembro de cabeça, Bruno. São quantos módulos? São 5 ou 6? São 5 módulos dentro desse curso De introdução. de introdução, mas aí depois a gente vai colocar Isso, alguns módulos outros. complementares. Só para vocês entenderem, gente, como é que é a dinâmica do negócio. Você tem, então, nesse curso de introdução, 5 módulos. Dentro de cada módulo tem várias aulas. Então, você tem o tópico e os subtópicos. O curso de introdução, com 5 módulos. Cada módulo tem 1, 2, 3, 4, 5 aulas, dependendo da situação. Exatamente. O que tem mais aulas é um módulo É o módulo de de platela platela germânica, germânica. né? Que aí nós vamos falar de aplicação por spot, Isso, polvilhamento também, tudo isso focado para a platela germânica, isso. né? E aplicação em locais sensíveis. Então, de repente, que é uma aplicação com gel, aplicação em armários onde tem alimentos, como que a gente vai fazer isso com cuidado, né? Hoje, alguns produtos possibilitam a gente fazer a aplicação durante o funcionamento dos estabelecimentos, então a gente fala disso também. Então, tá Sim. bem rico nesse contexto aí geral. Fechando o módulo 3 de platela germânica. Então, no módulo 3, tá? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, tá? Eu acredito que o mais extenso é a de biologia e comportamento, né? E controle de bactérias germânicas, que é a parte teórica, mas os outros vídeos são vídeos, como você disse, curtos de 7, de 10, de 15, de 12 minutos. Dá para assistir isso fracionado também, que nem série da Netflix, né? Isso. Aí no módulo 4 nós falamos de controle de formigas urbanas, Exato. tá? É onde o Thiago vem mais uma vez com esse. Inclusive, Thiago, esse é o treinamento que você roda o Brasil fazendo treinamento nas empresas de controle de pragas, né? É o mesmo treinamento, até mais. Fala um pouquinho disso aí. Assim, o intuito foi pegar da experiência que a gente tem, né, que eu participo visitando as empresas de controle de pragas, vendo as suas necessidades, eu fiz um mix dessas necessidades. Porque tem empresa que quer falar de blatela germânica, um tipo de tratamento, outro tratamento. Eu peguei esse mix, botei de formigas. Eu encontro mais essa formiga, aquela formiga. Quais são as metodologias? Eu juntei tudo de uma forma bem direta e apresentei aqui no curso, tá? Então, vem aí com apontamentos de empresas do Brasil todo, praticamente. É a prática mesmo, Prática mesmo. né? Isso. É um vídeo teórico, mas não é Isso. um teórico só das escrituras, né? Não. É o teórico do dia a dia do dia a dia, mesmo. da É a vivência. prática, é o que as pessoas trazem de desafios, de dificuldades, né? Que nem, dar um exemplo no caso de formigas. Não seria interessante a gente ficar falando sobre identificação de formigas de uma maneira mais detalhada. Isso seria para uma outra oportunidade, para um outro curso, para um outro objetivo. Aqui a gente vai pontuar, por exemplo, no caso de formigas, as principais formigas urbanas, quais são suas características mais comuns, imagens, mas é um geral nesse sentido, porque senão vai ficar ali perdendo tempo em coisa que acaba não sendo prática e que não usam no dia a dia. Então, só para contextualizar essa questão de como que a gente vai agir nessa parte teórica. Sim, a ideia é não ficar maçante, é Exato. ficar legal de assistir, ficar interessante, Sim. né? E aí a gente faz, dentro desse módulo de formiga, aplicação, pulverização líquida, aplicação de gel e também sobre a isca granulada, Isso. né? Inclusive eu vou trazer mais algumas coisas ainda, esse a gente vai completar, tá faltando aí num vídeo, mas em breve, até que a gente tá conseguindo elaborar rápido assim, né? Pela Sim. quantidade, porque tudo isso, né? É ir a campo, trazer boas imagens, não é?
imagem tremida, é tudo na horizontal, tudo onde você consegue, por exemplo, assistir em uma televisão grande, em Num data um data show. show, né? Sim, E vai ficar uma qualidade boa sim, e vai ficar no formato bom. sim. Então não é nada tremido aí. Eu tento trazer as melhores imagens aí para ficar claro, né? Para ficar um curso realmente de qualidade. E aí nós vamos para o módulo 5, né? Que o módulo 5 ele ainda está dentro desse curso De introdução. de introdução, né? Que fala-se de roedores. Então tem aquela aula que o Thiago faz completa, falando da biologia, comportamento e controle de roedores, né? E aí depois eu vou a campo. A gente fez um trabalho falando de ratazanas, então tocas, é, Frestas, fendas, frestas, acesso, fendas, todos os acessos, identificação. como identificar, como procurar, como montar o porta-isca, Isso. né? Tinha um porta-isca até de uma outra empresa que estava fazendo o trabalho e não estava conseguindo ter um controle tão efetivo, e a gente vai falando dessas falhas, onde ocorrem as falhas, isso que é bacana também, não é Sim, lá, pega um porta-isca, bota a isca, põe o pó, põe aqui e instala aqui. Não é isso, sim. né? É muito além, vai muito mais além disso. E aí também de ratos de telhado, onde a gente faz toda a localização com imagens, né? Uma outra fábrica que eu visitei, um cliente que a gente está fazendo o tratamento, agora já está controlado, mas quando pegou estava muito infestado, né? E aí a gente fala como identificar, por onde está passando, os Sim. vestígios, tinha um outro local menor também, como colocar essas iscas. Então tá bem completo também, né? O rato, controle de ratos, né? De roedores. E aí, beleza, encerra essa parte do método campo do valor hoje, até, né? Abrindo aqui, o valor tá 327, apesar de eu ter a certeza, eu não acho, eu tenho certeza que vale muito mais do que Sim, isso, com né? certeza. A gente pensa em atingir uma grande quantidade de pessoas, por isso que, mas se fosse para eu fazer um treinamento desse, ou até, né, Thiago, ir em uma empresa para passar tudo isso, são semanas, Certo. talvez, né, E vários dias. o custo de logística acaba aumentando, tem uma série de questões aí que tá, Tá tudo assim, é um prontinho. ótimo investimento, tá, gente? Sim, Por que que a gente escolheu esses 5 módulos? Porque são as pragas mais solicitadas, que as pessoas mais solicitam para fazer controle. sim. Barata, formiga e roedores. Ah, mas vão ter vídeos, aulas, módulos, método campo de outras pragas? Sim, mas aí sai dessa introdução. Aí vai como um complemento. A ideia era deixar o valor mais enxuto Isso. para quem está começando. Pô, quero ver, entender como é que é esse curso aí, como que é feito, será que vale a pena mesmo? Porque Sim, se a gente fosse colocar todos os módulos, aí o valor ele sobe. sobe. Então o que a gente fez? A gente colocou esse curso a 327 hoje, a gente está em 2026, Sim, né? Pode ser que a gente, né, futuramente tenha algum ajuste, algo aí, mas aí vai entrar os módulos complementares, exato. né? Que, por exemplo, vai entrar um módulo falando só de cupim de madeira seca, onde a gente inclusive já gravou, você já fez a aula teórica também, Sim, né? Explicando sobre a vida dos cupins, como que são divididas as castas, né? Falando sobre a proliferação, todo aquela aula introdutória para entender, que eu acho que isso que entende, o cupim é um dos serviços que tem maior lucratividade na empresa, a rentabilidade, né? sim, Porque você pega um serviço, dependendo de um serviço, equivale a 4, 5 serviços ou até mais, né? Então, se perfeito. você sabe vender bem um tratamento de cupim, seja cupim de madeira seca, de repente pega vários móveis, uma casa inteira. Eu já peguei serviço assim, né? Então é possível você fazer individual ou pegar vários, ou cupim solo, né? Então
E aí depois tem o passo a passo ali explicando como injetar para não molhar demais, os cuidados que tem para não danificar a peça, É. né? E, gente, é uma questão assim, vender bem, porque aí você lucra, alta rentabilidade, como o próprio Bruno disse, e ser bem executado, porque aí você só faz, é um serviço só, acabou. Aí não dá repasse, se for bem feito. O cupim é um serviço bem feito, não tem retorno, Não tem porque, retorno. né, os produtos são muito bons, tem efeito de Sim, transferência, então, e aí é isso aí que a gente mostra nos vídeos também, como procurar, como identificar de onde está vindo. E aí entra um que eu acho que é muito legal, principalmente para quem não sabe fazer ou para colaboradores novos, que é a barreira química. O que eu encontro, Thiago, aí já é outro aí é módulo, outro módulo. Então vai ter um módulo isso, que a gente está pensando ali em R$ 99. Então se eu paguei 327 nesse módulo completo, mais 99, eu tenho um módulo de cupim de madeira seca, é, mais 99. esse preço, gente, de R$ 99 é para quem já pegou a introdução, é para quem já é cliente, digamos assim. Sim, Né? Ah, de repente, Thiago, esse módulo de introdução para mim não é interessante. Eu queria só barreira só química. barreira química. Aí é outro valor, Sim, tá? sim. E aí vai explicar ali o passo a passo, porque, como eu estava dizendo, o que eu encontro de falhas de barreira química nos clientes, né? Às vezes acho que assim, onde está com problema, eu faço ali 3, 4, 5 furos em seguida e depois pulo e faz de metro em metro. Não é assim Sim, que faz barreira química, sim, né? Ah, eu tenho uma parte da sala ali que pula. Não é assim que faz barreira química. Então a gente mostra qual é a estrutura. Até peguei uma filmagem em uma casa que ela parece um labirinto. Então entender a lógica de onde eu tenho que ir furando para não ficar nenhum sim, ponto descoberto, né? E aí vai mostrando passo a passo a distância de furos, qual broca usa, a furadeira que eu utilizo, né? E até tem um outro vídeo agora que eu vou subir também falando de barreira química e nós já até tínhamos conversado, né, Thiago? Conforme forem saindo outros vídeos, a gente consegue ir melhorando ou complementando, ou, pô, eu tô com um vídeo melhor. Então, esse é um curso que ele vai estar sempre em construção, é um curso que ele vai estar sempre em melhorias. Quanto, pô, fui num lugar bonito, bacana, legal, grandão aqui, vou filmar, depois a gente vai lá e faz a nossa análise em cima sim, do vídeo, né? Então, você vai adquirir um curso e, na verdade, vai receber mais que isso, sim, né? Aí no módulo extra, né? Outro módulo extra falando de escorpião, sim, outro módulo extra falando de percevejo, e aí eu quero pegar esse ainda não. Esses módulos extras nós temos o cupim de madeira seca e o cupim de solo. Ainda vamos gravar o de escorpião, de percevejo também, pegar um lugar bem infestado assim com percevejo, fazer soprador quente, fazer uma aspiração, sim, fazer a aplicação também química sim. e trazer isso, né? O Thiago, como ele tem uma especialidade em fazer certo, né, Thiago? Você fala assim, vamos fazer certo. Às vezes eu estou me desenvolvendo muito fazendo gravando esse vídeo com você, porque tem coisa que você fala assim, não, Bruno, isso aqui não tá muito legal, não. Verdade. Essa parte aqui, ó, tem que ter um pouquinho mais de cuidado e tal. Então, eu tô pegando muitas dicas e aprendendo e passando para minha equipe, porque por mais que eu tenha uma experiência, nem tudo a gente sabe É, fazer. Aliás, né, muita é coisa. uma, é uma experiência mútua, tá, gente? Eu tô dizendo assim porque, assim como o Bruno falou que eu vou dando algumas dicas, ele vai me passando outras. Por quê? Por causa da vivência, é troca de experiência. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, para os que acham que sabem tudo, é que para as pessoas que falam eu sei tudo, essas tomam um tombo muito grande. A gente tem que se aperfeiçoar, tá sempre se atualizando o tempo inteiro, tá? Ah, eu sou melhor na parte técnica, então o que eu preciso melhorar na parte comercial? Sou melhor no comercial, o que eu preciso melhorar na parte técnica, tá? Se a gente se presta a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem, tá? Para ser profissional. É isso que eu penso, isso é Exatamente. bem legal. Então tá ficando
um curso muito voltado a fazer da forma certa, da forma correta, que vai gerar resultados, Resultados. né? Exato. E aí vai vir então de escorpião, percevejo, aí um outro módulo falando de pulgas e carrapatos, Carrapatos, né? Eu quero isso. pegar também um local aí que esteja com uma infestação, vestir aquele macacão branco, encher de pulga, fazer o tratamento, de preferência depois o retorno, porque pulga, a aplicação geralmente é de 2 a 3, né? Tem o ciclo da pulga, e aí o Thiago vai fazer também Sim. a aula teórica explicando da pulga, do escorpião, todos esses módulos sempre com essa aula que para Que é mim, a sequência, né, que a gente segue. sim, É um módulo com várias aulas. sim, Módulo teórico com várias com análises várias de vídeo. análises de E vídeos. até, gente, o Bruno vai ser pego de surpresa aqui, porque a gente também poderia fazer, dependendo da situação, também como módulo complementar. Porque aí o último módulo é o de O, carrapatos e o, o, pulgas. não, na verdade, agora a gente incluiu ainda o carrapatos e pulgas, aí depois a gente vai fazer o controle de pragas em Estabelecimentos estabelecimentos alimentícios. alimentícios. Isso. E eu acho que como um complemento, aí a gente pode até estruturar isso, é pensar também em outro módulo, moscas, em outro módulo, Moscas, mosquitos. moscas, legal, vamos fazer Entendeu? E a moscas, gente, porque é uma para dificuldade fechar, que tem, eu vejo que assim, até para mim mesmo, no verão a gente tem um aumento muito grande, né, de moscas e mosquitos, tem algumas formas de tratar, mas sempre tem uma forma melhor de fazer ou juntar várias sim, metodologias ali, que é melhor a luminária, ou a pincelar, ou um produto que tem que ter uma atratividade, ou borrifo. Então nós sim, vamos fazer isso aí. Legal, perfeito. bacana. Ó, gente, hoje, assim, o que que tá pronto? O módulo de introdução, Uhum. barata, formiga, roedores, e Talvez quando eu estiver assistindo já vai estar tudo pronto também, né? e o de cupins, que são módulos complementares. Esses estão prontos. Os outros a gente está gravando, melhorando. Então, quer dizer, para quem quiser comprar, já pode Já está comprar. Já está disponível, não, já está disponível, tá? disponível. E aí o legal é que assim, consegue ir adquirindo esses módulos, pô, vou adquirir um por mês, eu vou Isso, adquirir pode. todos de uma vez. Então, conforme eles forem saindo, você consegue E a, adquirir nesses e a módulos. plataforma possibilita que faça parcelas, né? Divida em Sim, até. sim, não, aí parcela também, até 10 vezes, dá para parcelar o módulo também, de repente a Tranquilo. gente consegue depois, quando tiver tudo pronto, né, juntar tudo e fazer um valor promocional Pode ser. também. E eu ainda penso, né, tá fora aqui do escopo do controle de pragas, mas dependendo como é um serviço que as empresas de controle de pragas fazem, de repente fazer uma limpeza de caixa d'água também, Sim, né? Um módulo aí ainda. E o de pombos, né, Thiago? sim. O de pombos eu já fiz uns vídeos também, eu acho que é trazer agora, depois a gente. Porque pombo ele dá O dinheiro, mais. ele é Ele dá um. dinheiro sendo bem feito. E para mim, Bruno, é o mais desafiador. É o mais desafiador. É o É o mais mais desafiador, desafiador. porque não tem assim uma única forma e não tem. Você pode usar espícula, você pode usar Tela, fio tela. tensionado, você pode usar sistema de repelência que confunde a navegação do pombo. Tem gente que faz captura e manejo, mas aí envolve outras questões. Então tem as É bem alternativas. É complexo, né? bem De repente é um complexo. módulo que a gente vai ter que É, trabalhar ele mais ali sim. para trazer um negócio bem completo, mas o que eu acredito que ao final aí desse curso ele vai ser algo realmente muito completo que ninguém tem, né? Pode ser que alguém copie, né? Não, mas o que é bom tem que ser copiado, né? Não tem jeito. Então hoje eu acredito que é isso aí. Se você quer comprar esse curso, esse treinamento, pode ir sem medo. Legal? Quer complementar alguma coisa aí, Thiago? Gente, eu acho que assim, como o nosso ramo é técnico, a gente precisa ter as informações em mão. É um ramo de formação. A gente precisa ter o treinamento, porque não é apenas com simples orientações ou colocar o técnico em campo e pedir para ele fazer serviço sem nenhum treinamento. Então, isso visa
justamente facilitar que você treine a sua equipe, ou que você acabe se aperfeiçoando. Esse é o objetivo. Então, em cima de tudo isso que a gente já falou, acho que fiquem tranquilos, porque a gente sempre vai entregar algo de qualidade, a gente sempre quer entregar algo sério, algo muito profissional, tá? Eu acho que é isso, viu, Bruno? Thiago, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu. E- Obrigadão. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Na Expo Prague 2026, você terá a oportunidade de conhecer mais de 30 expositores, reunindo as principais novidades em produtos, equipamentos, tecnologias, soluções e serviços para empresas de controle de pragas urbanas. Um ambiente ideal para descobrir tendências, ampliar seu conhecimento, fortalecer relacionamentos e encontrar novas oportunidades para o seu negócio. A visitação à feira é totalmente gratuita. Faça seu credenciamento antecipado pelo site e garanta um acesso mais rápido e prático ao evento.